Mas o Senhor pesa os espíritos. O 3, confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Versículo 4, vamos ler juntos o 4 agora. O Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fim, e até o ímpio para o dia do mal. Só que a gente acha que nós somos pessoas muito espertas, né? A gente acha que a gente já sabe fazer tudo do nosso jeito. E aí, a gente não busca conhecer como temos que fazer o que Deus está nos dando. E aí nós perdemos, não temos um aproveitamento máximo. Eu dei um exemplo para vocês de uma coisa comum da vida que eu analisei dentro da palavra. Há muito tempo atrás, eu não sei se vocês viam, quem usa detergente de louça aqui? Todo mundo usa, né? Vocês lembram que há uns anos atrás, eles estavam fazendo umas propagandas assim, uma gota é suficiente. Já viram isso? Quem lembra dessa propaganda? Você sabe por que eles estavam fazendo essa propaganda? Porque estava começando a dar problema. A pessoa usava 10 quilos de detergente na esponja, e aí, tipo assim, na hora que ela vê ali, ela lava, gastava muito mais água do que o que era necessário, e as marcas de detergente estavam sendo responsabilizadas pela poluição. Então, havia muita espuma nos córregos de descarte e tudo mais, então estava complicado. O uso estava incorreto. E aí, esses dias, eu vi o rótulo da esponja de lavar louça. Você sabia como que usa? Quem lê o rótulo, uma coisa que a gente já acha que a gente já sabe, mas no rótulo estava escrito assim, que a gente pega 300 ml de água, dilui uma pequena quantidade de detergente ali, e põe a bucha lá dentro. E aí ela vai fazer espuma. Com aquela água, você lava toda a louça. Eu fiquei assim, falei, gente, como que a gente gasta, né? A gente enfia detergente na esponja, e vai, lava, cai, vai água e não acaba nunca a espuma. É assim ou não é? Parece uma coisa bobinha. Mas até isso, a gente tem que conhecer como que se faz. Tudo na vida é uma coisa assim, você vai fazer arroz. Se você faz arroz, você tem que pôr uma quantidade de óleo, quantidade suficiente. Você não pode enfiar óleo na pessoa. Você fazer arroz, eu vou fazer uma panela de arroz, você põe 500 ml de óleo. Como é que vai sair seu arroz? Frito, né? Cozido que não vai ser. Você vai fritar ele. Então, a palavra de Deus está aqui nos ensinando que o que Ele nos dá tem um fim, tem um propósito. E às vezes a gente acha que é assim, Deus vai me dar uma coisa e eu vou me virar com isso aqui que Ele me deu. Não, Deus Ele vai te ensinar certinho como você vai fazer. Para quê? Primeiro porque sempre para a glória dEle que nós fazemos as coisas, você vai ver isso na palavra de hoje. E segundo, quando você faz as coisas de modo certo, você vai ter comunhão com Deus, porque você aprendeu com Ele, amém? Você vai ter um aproveitamento muito grande, você vai ter uma economia muito grande. Quando você faz as coisas do jeito que Deus te ensina, você poupa as suas energias, você poupa a sua paciência. Meu Deus, não deu certo, na próxima eu vou fazer. Você vai gastar muita força, muita energia, muita coisa sua, para você aprender uma coisa que o Espírito Santo queria te ensinar. Rapidinho você aprendia. E o que eu quero falar para você, detalhe, coisa que a gente já sabe, acha que sabe, quando Deus fala conosco, a gente vê, poxa, não estava fazendo exatamente da maneira que Deus mandava. Então, tudo tem o seu propósito. A semente, ela serve como alimento, mas ela é para plantar. Mas Deus não dá semente a quem não quer plantar. Se você deseja plantar, Deus vai te dar semente. E o que é maravilhoso, Ele também vai dar o pão para você comer, para você não olhar para a semente e falar, vou encher minha barriguinha com essa semente, eu vou plantar nada. Não, se você não plantar, você perde a colheita. Quem não planta, não colhe. Então, peça a Deus que coloque no seu coração o desejo de fazer as coisas do jeito que Ele vai te ensinar. Se nós desejarmos ser semeadores, Deus vai nos dar condições de ser semeadores. Eu falei aqui no culto da manhã que Ele dá semente ao que semeia. Se você não semeia, Deus não te dá semente. Para que você quer semente? Para comer? Não, para comer Ele vai dar o pão. Então eu falei aqui, quando você põe um propósito, Deus quer dar para você algo que tem uma finalidade. Ele não vai ocupar o seu tempo. Você tem que ter um propósito. Eu dei um exemplo no culto da manhã, 2 exemplos mais para você entender essa parte. Quer ver? Você nasce, cresce, vai crescendo, você sabe que o açúcar, ele vai no café e não o sal. Por que você sabe que o açúcar vai no café e não o sal?
Porque todo mundo vai te ensinar. Você vai tomar o café, você vai pôr o quê? Açúcar, como todo mundo coloca. Se você colocar o sal, ainda que você nunca tenha tomado café, ele não vai ser bom, vai ser ruim ao paladar. Então, se você não aprendesse, você ia sofrer. Até você descobrir, testou o sal, não é isso. Testou outro tempero, não é isso. Até você chegar no açúcar. O que Deus quer dizer conosco? As preparações do nosso coração, elas existem, mas a resposta da boca vem do Senhor. As coisas que Ele nos dá, veja a Bíblia aqui, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então é para quê? Para eu confiar a Deus aquilo que está comigo e para que eu aprenda. Essa semana eu dei uma palavra muito abençoada, Deus falou muito conosco sobre as 3 funções do Espírito Santo na nossa vida. Até a irmã Selma resumiu no grupo lá dos membros, eu achei bonito. O Espírito Santo, em primeiro lugar, ele é o nosso professor. Amém ou não amém? Perdão, o nosso consolador, depois é nosso professor e depois ele nos faz lembrar. Tudo isso está escrito lá no livro do Evangelho de João. Ele é o nosso consolador, o nosso professor, então ele nos ensina tudo e ele faz a gente lembrar de tudo que Deus já falou aos nossos corações. Ele tem essas funções. Então nunca seja uma pessoa altiva. O que é uma pessoa altiva? Presta atenção. A premissa para Deus te ensinar é a sua humildade, é a minha humildade, para que a gente venha estar pronto a aprender. Deus detesta pessoas altivas. Veja o versículo 5. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele ajunte mão a mão, não ficará impune. Então, para Deus é uma abominação. Vamos dizer o seguinte, Deus te dá um trabalho. Não, eu sei como fazer. Não, Deus, o Senhor quer que eu faça algo diferente aqui? Tem algum propósito específico para que o Senhor cumpra através de mim? Deus te dá um marido, te dá uma esposa, te dá um cônjuge. Serve para quê? Para que serve o seu marido e a sua esposa? Ah, não, eu vou descobrir. Não, na palavra. Tem a função, para que serve o marido, qual é a responsabilidade dele, a responsabilidade dela. E tudo mais que você precisar aprender. Na palavra, tem o próprio fim daquilo que você tem. Para que serve dinheiro? Para que serve tempo? Para que serve saúde? Para que serve o filho? Ah, eu tenho um filho, mas é para quê? Ah, é para fazer o que eu quero? Não, Deus tem um propósito na vida dele. Tudo, tudo, tudo. Vamos ler de novo o versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Então, até nos detalhes, até numa coisa que você acha que você já sabe, que você já fez a vida inteira, você pode aprender e deixar aquilo ali mais, como é que eu posso dizer, mais bem feito. Você pode ter um aproveitamento maior se você buscar aprender com Deus. Vamos voltar lá no Coríntios. 2 de Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Então, Deus não dá semente para quem não semeia. Esse texto, olha aqui para a pastora, deixa eu explicar para você. O texto de Coríntios, capítulo 9, ele inteiro está falando sobre a fidelidade financeira do povo a Deus. O apóstolo Paulo está falando que todos os pastores, os ministros, os missionários, as pessoas que pregavam, elas tinham uma ajuda da igreja. E a igreja, que aqui estava sendo o exemplo, ela estava com o coração muito aberto, ajudando a palavra de Deus a ser pregada. Como? Eles sustentavam os pastores, os ministros. O apóstolo Paulo, ele não trabalhava, ele não ia fazer, ele vivia por aí, pregando, indo de missão em missão que Deus mandava a ele. Então, tudo isso está no Novo Testamento. Até hoje é assim. Se você vê alguém falando para você que o dízimo é de outra coisa, você fala para ele, e o livro de Coríntios? A gente rasga e joga no lixo? Porque lá está falando que a oferta, o povo ajudava, contribuía, semeava na obra de Deus para que os pastores, os povos, a palavra fosse pregada. Assim como é até o dia de hoje. Amém ou não amém? Mas essa palavra serve para tudo na nossa vida. Vamos falar um pouquinho de vida financeira também aqui, porque é especificamente para isso. Se você quer prosperar, Deus tem um princípio de como você prosperar. E Ele te dá essa bênção, Ele te dá essa palavra. Mas foi o que eu falei. Veja lá de novo o 10 e o 11 também. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça.
Se você quer fazer um curso, qualquer curso, vamos dizer que você queira fazer um curso de culinária, você põe um propósito no seu coração, eu vou fazer um curso de culinária. Se você pôs o propósito, você consegue fazer? Sim ou não? Consegue. Você consegue. Você vai começar a procurar algo que caiba dentro do seu tempo, do seu orçamento. Tem cursos de culinária que é 24 horas, 7 dias por semana? Você pode ter certeza que tem. Tem algumas escolas aí renomadas no mundo afora que não dá para você fazer ela, mas você quer fazer um curso de culinária, você vai achar um que caiba no seu tempo. Mas primeiro você tem que pôr o propósito no seu coração. Deus está falando conosco aqui. Você quer ser um semeador na obra de Deus? Alguém que é próspero? E repito, olhe para mim que eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Falando de prosperidade financeira, conjugal, prosperidade matrimonial, prosperidade no trabalho, prosperidade na família, na vida sentimental. Deus não prospera se a gente não for semeador. Ele só prospera quem é semeador, porque a função da semente é multiplicar. Prosperidade é multiplicação. Então, se você quer na sua vida prosperar, você tem que pôr um propósito de ser um semeador. Semeador, aquele que planta para que venha colher. E tudo isso tem um trabalhar de Deus para que Ele venha nos ensinar e nos ajudar. Amém? Diga graças a Deus. Aquele que dá semente, a quem? Ao que semeia. Se você põe no seu coração, eu vou ser alguém que vai ser um coluna na casa de Deus, que vai ajudar, que vai ser próspero para ter semente, Ele vai te dar a semente. É isso que Ele faz. Se você colocar no seu coração, eu vou ser uma bênção em tal área da minha vida, você vai ter a certeza que Ele vai dar semente para você semear no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde e em tudo mais que diz respeito à vida. Ele já te deu. Mas existe um processo. Não coma a semente, não plante o pão. Pão é para comer, semente é para semear. E qual é o propósito? Para que Deus vai te enricar? Para que Deus vai te prosperar? É só para você ter dinheiro? É só para você ser bem aqui na terra? Não. Também, veja o versículo 11. Para que em tudo enriqueçais, diga graças a Deus, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então, o propósito da semente na sua vida, o propósito do pão que te alimenta, o propósito daquilo que você tem, que Deus deu para você, o final, ou seja, o propósito principal é que por isso Deus seja glorificado. Amém? Você vai prosperar? Vai. Você vai ser feliz? Vai. Mas para a glória de Deus. Quando você faz as coisas para a glória de Deus, não tem como você não ter um bom resultado na sua vida. Então, vamos dizer que você é casado. Seu casamento é para quê? É para a glória de Deus. Eu vou ter tudo que Deus já reservou, porque Ele me deu. Eu estou plantando para que eu venha colher, mas eu vou enriquecer, vamos ler de novo 11, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz parte por nós, que se deem graças a Deus. Amém? E agora eu quero ler aqui, vou tentar dar as duas passagens, porque eu preparei aqui algo muito especial. Existe um processo. Primeiro, você precisa entender que o que Deus dá para você precisa passar por um processo. E isso é em tudo na nossa vida. Vamos abrir as nossas Bíblias agora na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro 1. Vai para frente aí um pouquinho. Versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Como, igreja? Pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude. Então, visto como o seu divino poder, Ele nos deu tudo. Então, através do poder de Deus, da palavra de Deus, Ele nos dá tudo o que precisamos. E agora eu quero que você veja bem o versículo 4. Por sua glória e virtude, né? Pelo conhecimento daquele que Ele nos chamou, por sua glória e virtude. 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para que por essas promessas, fiqueis participantes da natureza divina,
havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, a semente Deus te dá para semear, é para você ocupar seu tempo. Você vai prosperar para você não ficar ocioso, para você escapar da corrupção, escapar do pecado, para você não ter tempo ocioso para Satanás cirandar com você, para ele atrapalhar você. Então, quem não tem o que fazer, Satanás arruma rapidinho. Se não tem o que fazer, é por quê? Porque não está olhando para as preciosas promessas de Deus. Porque Deus tem muita coisa para nós fazermos, não é pouca. Então, ele está falando aqui, por essas promessas que ele nos concedeu, que diz respeito à vida, que deu tudo, ele nos fez escapar da corrupção. Aí eu quero que você preste atenção no versículo 5, que é o principal para nós aqui, o 5 e o 11 é o principal. E vós também, pondo nisso mesmo toda a vossa diligência. O que é diligência, irmãos? Atenção, cuidado, a diligência. Eu vou ser diligente quando eu vou levar essa Bíblia, então eu vou levar com cuidado, prestando atenção. Quando Deus me dá uma palavra, eu tenho que pôr toda a minha diligência nessa palavra. E Ele vai acrescentando mais. Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. O que é a fé? A fé é a certeza do que você espera, a prova do que você ainda não viu. Como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir da palavra. Então, você tem uma promessa de Deus pela palavra. Uma missão em todas as áreas da sua vida. E isso, eu estou pregando das coisas comuns. Mas eu quero que você sempre se lembre da parte espiritual. Essa é a principal, irmãos. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Temos que ter os frutos do Espírito. Temos que ter os dons espirituais, que são os principais para nós. Essas promessas são para nós vivermos. A fé, que é a certeza de que isso vai acontecer, você coloca primeiro o quê? A virtude. Virtude é o que, igreja? Poder. Amém? Virtude, na Bíblia, em alguns lugares, significa poder. Lembra quando a mulher tocou nas vestes de Jesus e ele disse que de mim saiu virtude? Saiu o quê? Poder para curar. Então, você vai invocar o poder de Deus sobre a palavra que está no seu coração, sobre a semente que Ele te deu para plantar, sobre o propósito que Ele deu para você. Vocês estão compreendendo em nome de Jesus? Com o poder de Deus, que é a parte espiritual, combate, oração, jejum, a primeira coisa que você acrescenta depois do poder de Deus é tão importante quanto o poder de Deus. É o quê? A ciência. Pastora, para que eu quero ciência? Irmão, ciência é igual política, está em tudo. Está em tudo. Ciência significa conhecimento, não é ciência de experimento, não. Ciência é conhecimento. Então, ao poder de Deus, eu acrescento conhecimento. Então, Deus me deu um cônjuge. Para que ele serve? Ele tem um propósito. Eu vou procurar na Bíblia o conhecimento. A minha função como cônjuge é essa. A minha função como membro da igreja é essa. Isso aqui serve para isso. Eu estou falando para vocês que é coisas detalhistas que Deus está trabalhando e a gente não tem conhecimento. A gente vai levando como se nós já tivéssemos todo o conhecimento do mundo. Não, isso aqui eu já sei, não pode deixar que eu oro. Calma. Tem muita coisa que a gente nem imagina que Deus está trabalhando e nós não temos conhecimento. Temos que acrescentar o conhecimento. Então, precisamos buscar a Deus para que Ele venha trabalhar em nosso favor e nós precisamos de paciência. Precisamos entender que todas as coisas têm um propósito. Coisa séria. Esses dias eu estava estudando lá no curso que eu estou fazendo e a professora estava falando a respeito da importância de se dar um atendimento para cliente e dar uma consultoria. E aí ela falou assim que teve um caso que a mulher levou lá os produtos para passar no rosto e tudo mais e não estava fazendo efeito. A pele dela continuava muito ressecada. E aí ela foi falando, o que você faz? Ah, eu faço assim, assim, assim. E aí, no caso dela, ela secava o cabelo com um secador muito quente e aquele vento quente pegava no rosto e ressecava o rosto dela. Vocês acreditam que até isso atrapalhava o produto dela agir? É coisa boba. Qual que são os passos? Ah, o passo é secar o cabelo e passar um negócio na cara. Então, eu vou secar o cabelo e na cara eu não vou fazer. Então, são detalhes. Irmãos, tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim.
precisamos entender. A promessa que gera fé, a gente acrescenta a virtude. E a virtude, o conhecimento. Tudo isso por quê? Ele dá semente ao que semeia. Eu vou semear. Tem que ser no poder de Deus. E tem que ser com conhecimento. Porque cada coisa tem o seu próprio fim. Veja lá o versículo 11. Vamos lá. Não, vamos ler o 10 e o 11. O 10 e o 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Quanto mais conhecimento você tem, melhor você desempenha o que Deus deu para você fazer. Amém ou não amém? Então vamos dizer que você é cozinheiro. Se você é um cozinheiro há 1 ano, você é um bom cozinheiro, pode ter certeza que é. Se você é cozinheiro há 40 anos, a pessoa não vai falar, poxa, ela desempenha muito bem, porque há 40 anos fazendo isso. Então, quanto mais a gente conhece, mais firme a gente fica. Mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diga graças a Deus. A gente não vai passar assim, eu vou entrar no reino, misericórdia, o pecado está me... Não, eu vou entrar amplamente. Por quê? Porque eu entendi que tudo de Deus é um processo, eu tenho paciência para Ele trabalhar em mim. Quando Ele me dá a semente, eu planto, eu não vou comer a semente. Quando Ele me dá uma palavra, eu vou buscar saber qual é o propósito daquilo que Ele tem para mim. E assim, com muita calma, Ele vai desenvolvendo em mim o propósito dele, e eu vou me aperfeiçoando. Diga graças a Deus. O espiritual é a mesma coisa. Pega tudo isso que eu dei de exemplo e leva para a sua vida espiritual. Você precisa começar a se esforçar no espírito. E aí eu quero que você compreenda comigo aqui, que às vezes, a gente acha, eu vou dar tempo, eu vou dar essa outra parte da mensagem que eu não dei no culto da manhã. Às vezes a gente acha que precisa de muita semente. Nossa, eu preciso de muito, muito. Isso aqui que Deus me deu é pouco, não é suficiente. Se Deus te deu só um pouquinho de coisa, aquilo ali, meu irmão, é mais do que suficiente. Foi igual eu falei do detergente. É uma gotinha só. Por quê? Porque a água vai fazer o trabalho, vai diluir ali e vai fazer melhor, vai economizar água. Às vezes a gente acha que está precisando de muita coisa. Não, milagre é impossível. Eu preciso de uns 10 anos de jejum, umas 10 campanhas, novena, quinzena, 7 semanas. Calma. Deus te deu algo que é suficiente. Você tem que ter paciência e obediência. E aí eu quero que você observe o Gideão. Vamos lá, Juízes capítulo 7. Se Deus te deu uma semente, planta aquela única semente com amor, com carinho. Não come a semente. Coloque onde Deus mandou você colocar. Porque se Ele der 100%, você vai ver que Ele, o Senhor Deus, foi glorificado naquilo ali. Juízes capítulo 7. Deixa eu só dar uma resumida para quem não sabe a história. O povo de Deus estava sendo escravizado pelos midianitas. Os midianitas acabavam com a colheita, destruía tudo que eles tinham. E era um povo grande, populoso. E aí o povo clamou a Deus. E Deus enviou um anjo até o Gideão, para que o Gideão se levantasse e desempenhasse uma missão. Qual era a missão? Livrar o povo de Deus da mão dos midianitas. Ou seja, guerra. Põe isso na sua cabeça, nós estamos em guerra espiritual. Nada que Deus nos faz é por acaso. Tudo nós estamos em guerra. E ele ia, mas ele estava meio com medo, porque o povo era muito malvado. Imagine você ver um destruidor, uma pessoa louca, possuída, maluca, quebrando tudo, jogando as coisas para cima, enforcando um cachorro. Você fala assim, meu Deus, eu não vou lá não. Se ele faz isso com o cachorro, eu vou nada. Por quê? Você está olhando e os seus olhos estão vendo uma coisa. Mas se Deus falar ao seu coração, pode ir, você vai vencer. Amém ou não amém? Era o caso do Gideão. E aí, veja bem aqui o que aconteceu. Versículo 1 do capítulo 7. Eu vou tentar resumir para a gente poder orar. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode.
De maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então, você vai começar com pouco mesmo, para você entender que quem dá semente e multiplica a sementeira e aumenta os frutos da vossa justiça, sou eu, o Senhor. É por isso que, às vezes, Deus nos deixa começar com muito pouco, para a gente entender que, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Mas o que ele nos deu, repito, é mais do que suficiente. Diga amém. Versículo 3. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo, quanta gente, 22.000, e 10.000 ficaram. Nossa matemática não é lá muito boa, mas 22.000 mais 10.000, quantas pessoas tinham? 32.000 pessoas. Com 32.000 pessoas, o que a gente olha e fala? Aqui tá no papo. 32.000 na unção do Senhor. Se um põe 1.000 a correr, 2 põe 10.000, 3 põe uma nação, 32.000, então a gente está vencido já, estamos vencendo já. Deus falou: não quero. Então, todo mundo que for covarde, que tiver com medo, que estiver se borrando, volta. E saíram 22.000 pessoas. Ainda assim, ficaram 10.000. Versículo 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Faze-os descer às águas, e ali te provarei. E será que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe um cão, porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Irmãos, o Gideão ele deve ter tremido bem pouco, né? 300. No início tinha quanto? 32.000. Quanto é 1% de 32.000? 320. Olha lá, presta atenção. 10% de 32.000 é quanto? 3.200. 3.200 vezes 10, 32.000. Amém ou não amém? Então, eles ficaram com menos de 1% do total. De 32.000 pessoas, ficaram só 300, ou seja, 0, alguma coisa. E, às vezes, a gente acha assim: mas eu só tenho isso aqui. Semeie, obedeça a Deus. Mas eu só tenho esse tempo. Ore, se consagre. Mas eu só consigo... Faça com aquilo que Deus te deu. Mas eu só tenho esse dinheiro. Plante. Põe aonde Deus mandou você colocar. A semente é para o que semeia, não é para quem come. Pão é para comer. Semente é para semear. Para que em tudo enriqueçais e para que Deus seja glorificado através de você. Amém ou não amém? A gente cumpre os princípios de Deus. E Deus cumpre os propósitos dele para conosco. Amém? Diga graças a Deus. Vamos orar agora? No outro culto eu dei a Santa Ceia no final, mas eu vou fazer a Santa Ceia agora por conta da live. Está na live ainda? Está tudo certo? Caiu? Mas está gravando, né? Tá certo. Então depois a gente vai publicar. Então eu quero que você se prepare aí em nome de Jesus. Os obreiros, cuidado para não passar muito aqui na frente. Passa sempre por trás, para a gente poder ficar com a imagem boa. Amém, irmãos? Primeiro você fecha os seus olhos. Vamos orar sobre esta palavra. Meu Deus. Precisamos muito ter comunhão com o Senhor. Às vezes nós estamos buscando coisas, Pai, que não são sementes do Senhor, ou então estamos gastando a semente do Senhor com outros propósitos. Mas Deus, eu creio no Senhor. Fala para Ele: eu creio em Ti, Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor vai fazer o impossível se tornar possível na minha vida.
Eu creio que o Senhor vai operar um milagre especial na minha vida, Pai. Mas a partir de hoje, eu vou me tornar um semeador. Deus vai abrir as portas para você, é só você crer. É só você confiar. É só você abrir bem o seu coração para deixar Jesus entrar. Feche os teus olhos agora e diga: Pai, eu quero que haja semente na minha vida. O meu propósito é ser um semeador. O que eu preciso, só o Senhor pode me dar. Deus, Ele quer acrescentar em você tudo que você necessita. Fala para Ele: Pai, eu vou começar a acrescentar na minha fé virtude, e na virtude conhecimento, para que eu venha, meu Deus, obedecer o Senhor, para que você saiba que o Senhor está cuidando de você. Oh, minha irmã, meu irmão, vamos orar. Vamos liberar agora perdão para aqueles que temos que liberar. Vamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Vamos fazer agora a vontade de Deus, porque Ele, o Senhor, está aqui para receber a sua oração. Então fale para Ele: Jesus, eu sairei daqui, meu Pai, na alegria, na fé, na certeza que o Senhor está abençoando. Diga para Ele: Jesus, eu vou sair daqui pisando na cabeça de serpentes e escorpiões, Pai. Eu vou sair daqui com um fruto, meu Deus, crendo, Pai, que eu vou colher o melhor fruto. Oh, meu irmão, você precisa buscar a Deus na sua vida. Oh, meu irmão, eu quero que você saiba que o impossível que Deus faz está aqui. E Ele está aqui para te dar essa semente. Então se ofereça ao Senhor agora. Diga para Ele: Deus, o que eu preciso, o mundo não pode dar. Aquilo que o mundo vai te oferecer, ninguém pode te dar, só Deus. Então fala para Ele: Jesus, eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero estar buscando a Tua face. Eu quero estar na Sua presença. Eu quero estar no centro da Sua palavra, Pai. Oh, meu Deus, se for 300 homens, aquilo que o Senhor ordenar, vão ser 300, é suficiente. Com aqueles 300, o Gideão conseguiu vencer. O Gideão conseguiu, meu irmão, fazer a vontade de Deus. Então eu quero que você faça a vontade de Deus agora. Não precisa você se desesperar, você se agoniar, você ficar com o seu coração ansioso, não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deixa Jesus te atrair para a presença dEle, para que você faça aquilo que Ele mandou você fazer. Aleluias. Busco na vida tantas coisas, que nem sei por que razão. Eu fortaleço minha vontade, para que tudo aconteça. Do meu jeito. Vamos sobre o seu coração agora. Diga: Senhor Jesus, eu quero estar na Tua presença, Pai. Eu quero que o Senhor limpe a minha vida, porque tudo que eu preciso, só o Senhor pode me dar, só o Senhor pode me oferecer. Com a mão no coração, repita assim comigo: Pai. Com mais fé, diga: Pai, perdoa as minhas falhas e os meus pecados, porque eu vou participar do corpo do Senhor, do sangue do Senhor, e eu creio que as Tuas bênçãos vão se derramar sobre a minha vida, e eu vou consagrar todo o meu corpo, toda a minha alma ao Senhor, através da Santa Ceia. Diga: Jesus, é na Tua memória que eu vou participar dignamente. Amém? Diga graças a Deus. Meus irmãos, o pão vai na frente, o suco de uva vai atrás. Todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador podem participar. Amém? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma sá. Eu quero ouvir você cantando: vem cear, vem. Mesmo hoje tu te podes. Poucos pães multiplicou, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Mais uma vez a igreja: vem cear,
vem. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Segure o pão nas suas mãos. Oh, meu irmão, com a bênção de Deus que está sendo colocada sobre esse pão agora, isso não é mais um simples pão, é o corpo de Cristo que foi moído por nós. A Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Em nosso lugar Ele pagou o preço. Oh, meu irmão, Jesus foi castigado, Jesus foi cuspido, foi humilhado, mas Ele suportou tudo para que hoje nós pudéssemos levantar as nossas mãos, para que hoje nós pudéssemos levantar a nossa voz em gratidão e dizer obrigado porque sou salvo. Se você, meu irmão, é grato, levante esse pão e diga: eu sou grato, Jesus. Oh, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Com esse pão levantado, diga: Jesus, eu agradeço pela tua morte por mim naquela cruz. Eu vou participar do corpo do Senhor, reconhecendo e agradecendo, porque tu és o meu único e suficiente Salvador. Eu consagro o meu corpo ao Senhor. Participe agora. Aleluia. Que privilégio, Jesus. Como é maravilhoso poder estar na tua presença. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Oh, meu irmão, esse cálice é tremendo. É a Santa Ceia, está para te santificar. É o Novo Testamento que você está tomando, irmão. Esse é muito tremendo. Oh, Ele dá semente ao que semeia e pão para comer. E Ele vai te santificar agora para que você possa semear. Diga glória a Deus, diga graças ao teu nome, Pai. Levante esse cálice e diga: Jesus, eu consagro toda a minha vida ao Senhor. O teu sangue, que é o Novo Testamento, a nova aliança, eu participo dignamente com a tua bênção. Participe agora em nome de Jesus. Levante as suas mãos para glorificar aquele que é digno. Oh, levante a sua voz para dizer que você o ama, que você o adora. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga: eu te amo, Pai. Como é maravilhoso estar na tua presença. Oh, fiel é o que vos chamou, meu irmão. É aquele que santificou o seu coração. É aquele que te escolheu. E é aquele que te enche de sementes. Ele enche você de sementes para você plantar em todas as áreas da sua vida. Ele está batizando com o Espírito Santo. Ele está batizando com o Espírito Santo. É momento de você abrir a sua boca, falar em línguas estranhas. Aquela alegria vai te encher. Você vai se aproximar. Todas as coisas têm o seu fim, têm o seu propósito. Diga: Jesus, eu estou aqui com o meu coração aberto. Como é maravilhoso, Pai, poder te servir, poder glorificar o teu nome. Levante as suas mãos e cante comigo: sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei
Obrigado, Senhor Jesus. Amém? Os obreiros vão recolher os cálices. Podem se sentar, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Pode tirar a câmera aqui também. Puxa ela para cá, fica mais à vontade.